Muito bom, gente. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quinta-feira, né, 26 de agosto de 2021. E devido estava vendo a dificuldade de muitas pessoas não participarem das aulas, né? Essa aula de hoje eu resolvi gravar e postar no meu canal aqui no YouTube, tá certo? Diante disso, queria dizer para vocês que na próxima semana nós teremos a nossa avaliação parcial. Portanto, irei fazer aqui um resumão do que nós estudamos desde o retorno das férias até os dias atuais, tá? Então, diante disso, eu queria pedir que vocês acompanhassem essa aula com bastante atenção, pegassem o livro didático para fazer um estudo, porque eu estou vendo uma dificuldade muito grande com essa turma na participação das aulas no Meet, tá certo? E importante lembrar que a frequência de vocês vai ser de acordo com a devolutiva da atividade que eu deixarei no final desse vídeo, tá certo? Gente, muito bem. Nesse mês nós fizemos o estudo de dois capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12 falando sobre a colonização espanhola na América e o capítulo 13 nos trazendo aí a colonização portuguesa na América. Então, dois tipos de colonização. As colônias que foram aí colonizadas, né, pela Espanha e por Portugal, tá certo? No caso de Portugal, somente o Brasil, mas devido à extensão territorial do Brasil, podemos considerar aí como um subcontinente, beleza? Gente, então vamos lá. Abram o livro de vocês na página 134, onde está o capítulo 12, que fala aí sobre a colonização espanhola na América, tá certo? Bom, então o que nós temos aqui na introdução desse capítulo, né? Que esse capítulo está aí nos falando sobre os conquistadores espanhóis, que eles irão se lançar aí com avidez sobre as riquezas encontradas nas terras americanas. Diante disso, para garantir os seus ganhos, a coroa espanhola precisava organizar o quê? A exploração econômica da região. E assim, um complexo sistema administrativo foi criado aqui na América, com a finalidade de quê? De incorporar a América, né? Incorporar a América, a política e economicamente ao nascente Império Espanhol. Beleza? Então, após a queda dos principais impérios indígenas pré-colombianos, quem foram esses principais impérios? Os astecas, os incas e os maias, né? O que vai acontecer? A coroa espanhola vai inserir representantes na administração colonial aqui na América. E o que eles queriam isso? Era visando consolidar a conquista e garantir a exploração econômica dos territórios. Pois bem, nesse contexto, a América Espanhola ela vai ser dividida administrativa em vice-reinos, ao mesmo tempo em que algumas instituições foram criadas para exercer o controle político, econômico do território, atendendo aos interesses da política mercantilista do governo espanhol. Então, para a gente entender melhor isso, diferente da América Espanhola, aliás, da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, a América Espanhola ela era mais avançada com relação à questão de civilização, à questão econômica, à questão de povos que já tinham construído grandes impérios, construído grandes civilizações diferente da América Portuguesa, porque aqui no Brasil os nossos índios eram muito atrasados em comparação com isso. Claro que eles tinham a sua cultura, tinham a sua religião, tinham os seus saberes, mas fazendo uma comparação era muito diferente. E aí, quando consolidou essa questão, essa centralização do poder, essa organização política e econômica realmente se instalando na América Espanhola, nós vamos ter aí o que vai ser chamado da administração colonial. Então, essa administração colonial, vocês vão encontrar na página 135, que diz que antes de iniciar a exploração de parte do continente da América,
a coroa espanhola vai criar o primeiro órgão encarregado de administrar, ou seja, da Espanha aqui nas colônias, que era chamada a Casa de Concentração. Então, a Casa de Concentração foi o primeiro órgão criado pela Espanha para administrar as províncias americanas. Criado em 1503, esse órgão, gente, ele regulamentava a administração colonial, nomeava funcionários, fiscalizava a coleta do quinto, que era, no caso, um imposto cobrado aí pela coroa, que recaía sobre a mineração e também as transações comerciais da colônia. E a instituição também se encarregava de garantir o monopólio do comércio colonial, fiscalizando os navios que partiam das colônias e chegavam ao reino espanhol. O que era este monopólio comercial? Era que as colônias só podiam comprar da metrópole, ou seja, comprar da Espanha, da mesma forma que só podia vender para a Espanha. Então, isso chama-se de monopólio comercial, coisa que aconteceu também aqui na administração portuguesa. Já no ano de 1524, após a queda do Império Azteca, que Azteca é hoje onde fica ali o México, mais precisamente, foi criado o Conselho das Índias, que este órgão, qual era a função deste órgão? Era tomar decisões relativas às colônias, ou seja, suas reuniões só podiam ser lideradas pelo próprio rei, que indicava as pessoas, suas mais altas confiança para os principais cargos do conselho, né? Então, era pessoa de confiança do rei. E depois, para facilitar ainda mais o controle administrativo da colônia, a metrópole resolveu fazer o quê? Criar aí o vice-reino da Espanha, né? Que foi dividido, que foi o primeiro a ser criado lá no ano de 1535, seguido aí pelo vice-reino do Peru no ano de 1543, né? E pelos demais vice-reinos que irão acontecendo no decorrer do processo de colonização, tá? Eles ainda presidiam, tinha uma questão aí, né? Os vice-reinos cuidavam dos assuntos administrativos, militares, religiosos, ainda presidia as audiências, né? Nas quais exercia o papel de autoridade judicial. Então, veja que esses vice-reinos, eles eram muito poderosos. Outro órgão muito importante era o cabildo. Esse cabildo, o que era isso? Era uma espécie de conselho municipal, né? Então, os cabildos tratavam de vários assuntos, como a segurança, abastecimento, o uso dos espaços públicos e daí sucessivamente. Então, veja que eles começaram a explorar de forma bem organizada, né? Porque quando nós chegamos para observar a forma de como foi o processo de colonização do Brasil, não foi tão organizado assim. Porque nós tivemos aí a criação das capitanias hereditárias, que não deram certo, aí depois veio a questão do o governo geral, que um deu certo, o segundo não deu certo, veio o terceiro para consertar, o quarto desandou completamente, até a chegada da família real aqui no Brasil. Pois bem, na página 136 nós vimos aí as principais atividades econômicas. Pois entre as atividades econômicas desenvolvidas nas colônias americanas, a mineração da prata, a partir de 1540, foi o que gerou mais lucros à coroa espanhola. Então, essa atividade mineradora, ela impulsionou outros empreendimentos, como a extração do carvão, a criação de mulas, que serviu aí como transporte naquela época. A produção do tabaco, né, o fumo, a cana-do-açúcar, o anil, o algodão, que por sua vez visava abastecer o mercado europeu, que vivia aí no auge da produção da indústria têxtil, vivia a Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial ela vai estar contextualizada na indústria têxtil, ou seja, na produção de tecidos. E o algodão, matéria-prima principal para a fabricação de tecidos. O comércio da seda, que era trazido das Filipinas através do Oceano Pacífico, foi outra atividade lucrativa, mas foi proibida pelo governo espanhol para escapar do seu controle tributário. E, claro, o que tanto foi o ouro branco no Brasil, lá também foi importante a produção do açúcar, que também foi uma atividade muito rentável da cana. A cana começou a ser cultivada na Espanha ainda, e ainda hoje se situa ali no México, mas a principal centro produtor do açúcar foram nas ilhas do Caribe, né? Onde hoje é a Cuba e a Hispaniola.
Então, e eles já foi aí onde eles começaram a usar o processo, né? Ou seja, o sistema de escravidão, escravizando os africanos, negros africanos que eram trazidos para lá para escravizar e trabalhar aí nesse processo. Na página 137, vocês irão encontrar a mão de obra indígena, que a maior parte da América Espanhola, as populações ameríndias, né, foram usadas como a mão de obra predominante, fosse como trabalhadores livres, compulsórios ou até mesmo como escravizados. Uma coisa interessante também, a encomienda. Guarda essa informação. Encomienda e a mita era as principais, né, formas de exploração do trabalho do indígena. Como que era a encomienda? A encomienda era uma instituição jurídica comum nas terras do vice-reino da Nova Espanha. Por meio delas, os encomendores cobravam tributos de um certo número de indígenas que eram pagos como trabalho na agricultura. Além disso, os encomendores eram carregados de catequizar os indígenas. Já a mita, por sua vez, era uma instituição de origem inca, adaptada pelos espanhóis e suas colônias. Então, por meio dela, os colonizadores carregavam os chefes indígenas de selecionar nas comunidades pessoas que deveriam ser encaminhadas para o trabalho, principalmente nas minas, onde permaneceram aí por 4 meses, né? Permaneciam por 4 meses. Tá? Então, as pessoas que deveriam ser encaminhadas nesse caso, os indígenas recrutados recebiam o pagamento e só podia se ausentar do trabalho mediante a autorização. Então, dois sistemas que até de certa forma passou até a ser interessante, principalmente esse da mita, né, que passava por um processo seletivo que eram as pessoas que estavam aptas a trabalhar. Gente, e lá na página 139 eu queria que vocês dessem uma atenção muito especial para essa página 139, quando ela fala sobre a sociedade colonial. Então, essa sociedade colonial, ela era bastante diversificada, né? E cada vice-reino, ele vai desenvolver o quê? Grandes minas de ouros, prata, mineração, desenvolver um tipo de economia, né? Como a prata, o ouro e daí por diante. E outra coisa, apesar das diferenças, existiam cinco grupos que compunham a América Espanhola. Eram os espanhóis, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os africanos escravizados. Então, essa era a formação das cinco da sociedade. Estava dividida nesses 5 grupos. Os espanhóis, que era conhecido como chapetones, né? Eles ocupavam o posto público mais destacados na igreja, no exército, além de possuir grandes negócios. Os crioulos eram aqueles que eram descendentes de espanhóis, mas que tinham nascido aqui na América. Então, essas pessoas elas possuíam grandes propriedades, atuavam no comércio, como profissionais liberais, ou até mesmo participavam do cabildo, né? Já os mestiços eram os filhos de espanhóis com mulheres indígenas. E esses aí dedicavam-se a pequeno comércio, ao serviço doméstico e também ao trabalho no campo, como vaqueiro, administradores de propriedades e daí sucessivamente. Os indígenas, em geral, não tinham propriedades. Trabalhavam na agricultura, nas minas e na construção e também no reparo das obras públicas. E, finalmente, aí, infelizmente, nós tínhamos aí os escravos, os africanos escravizados, que foram expressivamente no reino de Nova Granada e nas ilhas do Caribe, principalmente a partir da segunda metade do século XVII. Então, um dos critérios de hierarquização social mais comum na América Espanhola, gente, foi a pureza do sangue. O que era isso? Definida pela origem europeia. Assim, um crioulo, quem era crioulo? Aquele que era descendente de espanhol, mas nascido aqui. Mesmo sendo filho de nobre espanhol, não podia alcançar os postos administrativos mais elevados da colônia simplesmente por ter nascido aqui, né? No entanto, ao longo do tempo, a miscigenação deu origem a novos grupos sociais e a novas desigualdades na América Hispânica. Então veja que interessante, né?
mesmo sendo filho de pessoas ricas, pessoas trazidas, aliás, nascidas aqui, de pessoas de sangue espanhol, 100%, mas existia esse preconceito com relação a eles. E aí na página 140 vocês têm aí os vice-reinos, né? O vice-reino da Espanha, lá no México, nas Antilhas. Vocês depois dão uma lida com bastante atenção aí. E a página 141 ela fecha esse capítulo 12, onde fala sobre relações entre diferentes culturas. Como da mesma forma que nós tivemos um choque cultural com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, também irá haver um choque cultural com relação a esses povos que esses povos espanhóis e também os indígenas de lá. Olha, a proibição de escravizar os indígenas, decretada pela coroa espanhola lá no século XVI, não criou uma situação de igualdade entre os nativos e brancos. Olha só, no século XVI já foi proibida a escravidão lá. Na realidade, os indígenas eram considerados inferiores e ingênuos, incapazes de decidir por conta própria onde trabalhar, de que maneira viver e qual religião seguir. A coroa e as elites políticas e econômicas espanholas preferiam que os colonizadores e os indígenas não se misturassem. Porém, apesar desse pensamento, muitos conquistadores tiveram filhos com as indígenas. Em menor grau, ocorreram outras miscigenação. Tá? Era isso. Então, nesse ambiente social bastante heterogêneo, os indígenas africanos e mestiços tiveram suas identidades transformadas e recriadas. Então, a maioria das comunidades indígenas adotou o cristianismo, incorporou aí práticas dessa religião à sua identidade cultural. No entanto, essas populações não deixaram de se considerar indígenas e mantiveram os elementos que caracterizam a sua identidade, como a língua, a visão de mundo, as relações de parentescos, as festas, os trajes, as tradições culinárias, tradições artísticas e também religiosas. Já os africanos, que em geral pertencem a grupos étnicos distintos, né, mantiveram-se muitas características de suas culturas originais, mas eles incorporaram as expressões da cultura do colonizador, como a língua e a religião cristã. Em muitos casos, essa situação desencadeou o surgimento de novas religiões que tinham aí forte relação com crença africana, como o voodoo haitiano, ou a santeria cubana, apresentadas como o candomblé, a umbanda, que nós conhecemos aqui no Brasil. Ou seja, outras religiões foram surgindo no decorrer disso. E é importante, são religiões de raízes. E, infelizmente, aqui no Brasil, quando nós falamos nisso, existe um preconceito muito grande. Falamos no Umbanda, falamos no Candomblé, as pessoas já pensam de uma forma de feitiçaria, e enfim, chamam de macumba, enfim. Mas é importante assim, como nós brasileiros vivemos num país ecumênico, precisa que seja respeitado todas essas religiões, apesar de isso não existir. Mas é importante crescer com essa mente de que não existe uma religião no mundo. A minha religião não é a certa a minha certa e a sua errada. Cada um tem o direito de cultuar como quer. Mas foram tempos difíceis, né? Muito bem. Na página 143, nós tivemos a colonização portuguesa na América. Quem é essa colonização portuguesa na América? Estamos falando do Brasil. Né? Então, importante lembrar que Portugal, no caso, só teve uma colônia na América, que foi exatamente o Brasil. Mas, se você for ver quantos países da América Espanhola cabe dentro, se você juntar, caberia dentro do território brasileiro, né? Então, gente, as primeiras décadas do século XVI, nas terras americanas, os portugueses se limitaram a construir feitorias, uma espécie de entrepostos que funcionava como armazém, local que abastecia os navios e fortaleza destinada a proteger territórios. Então, não teve uma exploração, não teve um processo de colonização. Fazia as feitorias, existia o comércio de escambo entre os portugueses e os indígenas e tudo, mas não houve de fato uma ocupação para administrar o território.
Porque até então eles não encontraram ouro, não encontraram prata, não encontraram metais preciosos, não encontraram as especiarias que eles buscavam nas Índias. E tudo isso contribuiu para quê? Para que eles pouco se interessassem pelo Brasil. Pois bem, gente. E aí, o único produto de exploração aqui foi o quê? Sem sinal de existência de metais preciosos. À primeira vista, explorou-se inicialmente o pau-brasil, uma árvore da qual se aproveitava a madeira, que era usada também para fabricação de móveis e embarcações e muito mais. E uma coisa interessante, existia aí essa árvore, a casca dela, eles aproveitavam para tirar um corante vermelho, né? Esse corante vermelho ele era moído e distinto a tinta que tingia os tecidos, né? Lembre-se que nós estamos falando do período da primeira revolução industrial que estava voltada para a indústria têxtil. E aí a fabricação de tecidos precisava de tinta para atingir os tecidos. Então a cor vermelha era levada daqui do Brasil, tá certo? Na página 144, ela nos traz o início do processo da colonização. Bom, como a extração do pau-brasil não exigia a fixação dos portugueses aqui, não houve inicialmente uma criação de povoado. Porém, a investida constante de europeus no litoral, principalmente os franceses interessados em explorar o pau-brasil, começou a preocupar a colônia portuguesa. E, para agravar mais ainda essa situação, os portugueses perderam o monopólio do comércio de especiarias no Oriente para os holandeses e espanhóis. O que é o monopólio? É aquilo que eu falei. Só comercializar, eu só compro de você e você só vende para mim. Né? Então eles perderam esse monopólio, porque até então agora a Espanha e também a Holanda estavam fazendo esse comércio entre as Índias. E aí isso enfraquecia a economia portuguesa. Pois bem, sem contar que principalmente essa questão de europeus, principalmente os franceses, se aproximarem da costa brasileira para o processo também de explorar o pau-brasil. Então, com medo de perder isso, diante de toda essa questão, a partir de 1530, a coroa portuguesa tomou medidas para não perder a sua colônia americana. Como não havia encontrado ouro na nova terra, decidiu estimular a fixação de portugueses, explorando uma atividade econômica que gerasse lucros e, ao mesmo tempo, garantisse a defesa da colônia. E o produto escolhido foi o quê? O açúcar de cana, que era muito valorizado pelas elites europeias. Hoje todos nós não gostam mais de açúcar, é açúcar mascavo, é adoçante, não sei o quê. E naquela época, o açúcar conhecido como o ouro branco do Brasil, né? Então, o açúcar, ele era valorizado pelas elites, e não pela classe baixa. Então, tal que aqui no Brasil, existia três tipos de açúcar, né? Mas ou seja, o refinado, o melhor era levado para a Europa, a segunda classe era comercializado aqui, e enfim, a boa do... Enfim, era usado os escravos, essas coisas assim, para os trabalhadores. Pois bem, gente, e o que é que acontece? Nós vamos ter um período, o Brasil, ele vai ser precisa ser colonizado. E para essa colonização acontecer, precisa que seja reconhecido esse território. É, como nós iremos ver no final desse capítulo, para iniciar o processo de colonização, o rei resolveu pegar o território brasileiro, que existe aí um chamado um Tratado de Tordesilhas, que a 370 léguas à direita, as terras conquistadas pertencem a Portugal. 370 léguas à esquerda pertence à Espanha. E nisso, o que é que vai acontecer? O, o rei de Portugal vai resolver começar o início começar aí, ou seja, iniciar o processo de colonização do nosso território. Olha, de acordo com a história, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500, então já tinham passado 30 anos e não tinha iniciado o processo de colonização. Estavam vivendo o quê? A pré-colonização, beleza? Então, gente, olha só. E o que que acontece? Para iniciar, observaram, né, viram que a terra brasileira, principalmente do Nordeste, a região de Pernambuco, a terra Massapê, era uma terra fértil para a produção da cana. E então é aqui onde nós vamos começar o nosso processo de colonização. Colonização, ou seja, de riqueza, né? Porque o primeiro colonizador, o primeiro que vem para colonizar aqui, né?
ele vai se instalar na Baía de Todos os Santos, onde vai, ele vai vir, vai fundar a primeira vila no Brasil, que vai ser a Vila de São Vicente, né? Então, vai ser São Vicente. Aí, quando o Brasil vai iniciar, e não dá certo o processo de capitanias hereditárias, então, o governo geral, aí sim, que vai vir Tomé de Souza, que vai começar o processo de administração geral do Brasil na Baía de Todos os Santos, onde vai ser fundada a primeira cidade do Brasil, que é Salvador. Pois bem, os portugueses já cultivavam a cana nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde e tinham os conhecimentos técnicos necessários para a produção do açúcar. O litoral da região, que hoje corresponde aproximadamente ao nordeste do Brasil, oferecia as condições necessárias para o cultivo da cana, clima quente e úmido e a presença do solo massapê. O que é solo massapê? É terra argilosa, de cor escura e fértil, tá? A fim de criar núcleos de povoamento em sua colônia americana, em 1531, a coroa enviou uma expedição à América comandada por Martim Afonso de Souza, tá aí o nome do cara, Martim Afonso de Souza, o primeiro colonizador brasileiro. E em 1532, Martim Afonso fundou São Vicente, a primeira vila portuguesa em terras americanas, tá? São Vicente. Ordenou, aonde industrializou o cultivo, introduziu, né, o cultivo da cana, começava assim a afetiva colonização americana portuguesa aqui no Brasil, né? Colonização da América Portuguesa aqui no Brasil. Inicialmente, o produto colonial representava uma parte, né, muito pequena das rendas da coroa portuguesa. Porém, já no final do século XVI, o açúcar produzido nas terras que mais tarde formariam o Brasil havia se tornado mais lucrativo do que o comércio oriental de especiarias e os produtos de luxo. Então, foi muito rápido, né, essa questão. A fertilidade da terra brasileira contribuiu para que se tornasse a principal colônia, a principal produto, a principal riqueza dos portugueses fosse aqui no Brasil, o açúcar. Pois bem, a mão de obra indígena foi utilizada na produção açucareira, no entanto, em pouco tempo ela foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas que eram trazidas da África. E a partir do século XVII, aí os africanos já representavam a maioria da população colonial. Infelizmente, de uma forma desumana, que era o processo da escravização aqui no Brasil, escravidão. Pois, por falar em escravidão, veja a página 146 o que diz aí. Colonização e escravização. Olha, gente, o comércio escravista da África para as colônias europeias na América foi uma atividade mercantil extremamente lucrativa para os portugueses e também para os europeus, que passou a participar dessa ampla rede de negociantes. A atividade integrou-se ao sistema de exploração econômica nos territórios coloniais e permitiu que as potências europeias obtivessem uma economia, ou seja, uma enorme acumulação de capitais. O escravismo tornou-se a mola propulsora do sistema colonial implantado aí na América Portuguesa e ajudou a estruturar a economia do plantation. Plantation, isto é, produção agrícola monocultura. O que é a produção agrícola monocultura? É cultivar apenas um produto, monocultura, né? Isso em larga escala e em grandes extensões de terra voltada para o mercado externo. Então tudo que era produzido aqui era para vender para fora, não era para ficar aqui. Então não era para o mercado interno, e sim para o mercado externo. Também ajudou a consolidar a produção açucareira no território. Gente, para vocês terem uma ideia, o comércio escravista ele se tornou muito lucrativo nesse período. Porque o que acontecia? Os negros africanos eram trazidos para o Brasil e eles não eram tratados como gente, tratados como animais. Infelizmente essa é a realidade, tratados como animais, vendidos como animais, não como ser humano.
É muito triste a gente falar sobre isso, e hoje a gente vê um país lutando pelos direitos do negro, mas tudo isso é peso na consciência com que fizeram com os negros no passado, né? Infelizmente isso é a realidade, certo? Infelizmente eu não tenho nem palavra para expressar quando eu vejo as pessoas utilizando de um recurso idiota que é o preconceito racial. Como se a pessoa deveria ser julgada pela cor de pele e não pelo caráter. Isso é muito triste, sabe? Então são heranças que acontecem hoje, exatamente que os nossos antepassados, nossos colonizadores, tratavam essas pessoas dessa forma. E ainda temos imbecis no Brasil e no mundo que querem tratar as pessoas dessa forma só pela questão de cor. Eu não gosto nem de falar sobre isso porque isso me revolta muito. Gente, com relação à administração colonial, no início do governo português, não tinha recurso para assumir diretamente a colonização da Serra na América. Então, o que foi isso? O que, que ele fez? Ele resolveu transferir essa tarefa para particulares. Aí é aquilo que eu estou falando, né? Aonde pegaram o território brasileiro, dividiram em 15 faixas de terras, né? E essas faixas de terra passaram a ser chamadas de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque elas eram passadas de pai para filho. Quem recebia esses lotes de terra, essas capitanias, eram chamados de donatário. Em caso do dono morrendo, né, o seu filho assumiria. Daí o nome capitanias hereditária. Diante de tudo isso, é importante observar que essas capitanias não tiveram tanto sucesso. Poucas capitanias prosperaram, né? Foram muito poucas as que prosperaram. Apenas a de São Vicente, né? Que foi aquela primeira lá, né? Fundada, né? E a capitania de Pernambuco, que foi a mais próspera na produção na produção da cana e do açúcar consequentemente, tá certo? E essa questão também é importante lembrar que muitos desses donatários receberam esse lote de terra nem sequer vieram para assumir os seus territórios. Por quê? Precisava de uma injeção econômica, precisava ter dinheiro para explorar, porque ele tinha a função de fazer prosperar essas capitanias. E não teve um incentivo, né, econômico para que ela fosse lucrativa, e muitos não vieram. Sem contar que a questão Nordeste, a seca, né? As secas castigavam muito, né? E isso vai complicar cada vez mais o processo das capitanias hereditárias. Nesse contexto, com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, que tiveram sucesso com o cultivo da cana-de-açúcar, demais fracassaram. Isso que eu já falei. Os altos custos do empreendimento, o isolamento das capitanias, as doenças tropicais e as relações hostis com os indígenas, entre outras dificuldades, impediram que muitos donatários tomassem sequer posse das suas terras. Então, com esse fracasso, para garantir a defesa da colônia, o que o rei de Portugal resolveu fazer? No ano de 1548, o rei resolveu mudar essa forma de governo e vai criar o chamado de governo geral, um centro político para administrar a América Portuguesa, e isso concede Salvador. Então, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Ele chegou aqui em 1503 e ficou até 1579, né? Diante disso, ele nasceu em 1503 e morreu em 1579. Ele chegou no Brasil em 1549, acompanhado pelos padres jesuítas, funcionários reais, soldados, artesãos, entre outros, né? Então, por que veio tanta gente assim? Porque precisava formar uma sociedade europeia, uma sociedade portuguesa aqui. Então precisava de cada setor trazer alguma pessoa. Qual era a função dos padres? Os padres jesuítas vieram não só para rezar a missa, mas eles tinham uma função muito importante: catequizar os indígenas e ensinar a língua portuguesa a esses índios. Pois bem, isso, gente, como já falei, funcionários reais, soldados, artesãos, entre outros. As câmaras municipais organizavam o cotidiano das vilas e das cidades.
Elas providenciaram a construção de obras públicas, cuidavam da limpeza das ruas, as medidas, organizavam as festas religiosas, cobravam impostos, fixavam aí os pesos e as medidas, determinava a prisão dos acusados de perturbar a ordem, entre outras atribuições. Então veja que as câmaras municipais tinham aí uma função muito sobrecarregada, tinha muita coisa para fazer. Somente os chamados homens bons, quem eram os homens bons? Eram os proprietários de terra, e de terra escravizados, que eram os portugueses e seus descendentes, os seus descendentes, podiam ser eleitos a vereadores nas câmaras municipais. Então, essas câmaras municipais, hoje nós temos a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal e tudo, que tem a função, o poder legislativo, que, enfim, é responsável por questão de votação, aprova, desaprova agora do prefeito, mas naquele tempo tinha muitas funções essas câmaras. E, como você pode ver, somente os homens bons, ou seja, os ricos, tinha, poderiam se candidatar. Gente, e aí na página 148, vocês têm aí o mapa das capitanias hereditárias, de 1534, de 34 a 36, como elas irão mudar, Vocês veem, as capitanias hereditárias elas vão ter uma mudança significativa nesse mapa. Pois bem, gente, então a aula de vocês está dentro disso, a prova de vocês está dentro disso, então estudem bastante essa atividade, aliás, esses 2 capítulos. E eu estou deixando para vocês uma atividade, essa atividade está aqui na página 142. 142. Copiem e respondam no caderno as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então, as 5 questões da página 142, vocês devem copiar e responder e me enviar, tá certo? Ainda hoje, porque a frequência de vocês irá depender dessa atividade, da evolução dessa atividade. Lembrando, por favor, quando vocês fizerem a atividade lá, faça o cabeçalho com o seu nome, por gentileza, o nome completo. Porque às vezes me mandam uma atividade que eu não sei nem de quem é. Tá certo? Então coloca seu nome na atividade. Tá beleza? Então, gente, por hoje é só. Um abraço para todos. Espero que vocês tenham assistido a aula até o final, que tenham aprendido alguma coisa. Depois volta novamente, estuda aí o capítulo 12 e 13 novamente, para vocês estarem bem na avaliação. Certo? Abraço para todos e até mais. Tchau.